Dacio, uma série de assuntos para tratar contigo, mas eu vou direto num que eu já queria ter te ouvido sobre o assunto, porque que eu já entendi também, mexer em vespeiro não é problema para você, né? E há uma promessa, aliás, há uma proposta tua, né, de tornar persona não grata na tua cidade, em Vitória, Alexandre de Moraes. É isso mesmo, Dacio? Na verdade, ele já é persona non grata aqui, a gente já fez a aprovação, Ah, já passou já, Dacio? já fizemos, já apresentei, e acredito que esse deve ser um exercício a ser feito em todas as câmaras municipais do país. Vitória, foi até bom você falar sobre esse tema pelo seguinte: a principal missão hoje de qualquer homem público é gerar documentação pública, porque força nós não temos contra essa tirania. Então, todo mundo que está numa Câmara Municipal tem a obrigação moral de gerar documento público para poder relatar para os nossos filhos e netos o que acontece agora. Portanto, os vereadores do Brasil inteiro, deputados estaduais do Brasil inteiro, devem se mobilizar para formular documentos, ou seja, documentos oficiais. Essa é uma manifestação institucional da insatisfação com um ministro que não sabe o limite da lei. E quando as caixas de ressonância da sociedade, que são os parlamentos, começam a emitir esse tipo de documentação, claro, teremos uma farta documentação histórica daqueles que representam a população pelo voto, diferente dele, que não está lá pelo voto, mostrando que ele excedeu os limites da letra da lei. Então, assim, é um início de um trabalho. Eu espero muito que a gente consiga depois uma coordenação nacional. Já tenho conversado com vereadores de outros municípios, o Rafael Satier, lá no Rio de Janeiro, o Léo, lá em Alagoas. Enfim, temos que fazer agora uma organização nacional, inclusive para, se necessário, vou te dar aqui em primeira mão uma estratégia, parar todas as casas legislativas do país, inclusive assembleias legislativas, caso um desses 14 que o Hugo Mota denunciou seja cassado por uma atuação que a esquerda já fez no passado, mas que agora foi criminalizada. É uma união, entendo, é uma novidade para nós, né, Dácio? É uma união que a gente não via há tempos. Pelo menos eu nunca, não tenho relatos, né, de algo parecido, numa união de esforços com câmaras municipais, assembleias legislativas, numa pauta nacional, né? Essa é uma sugestão que partiu do Marcos Polon, deputado federal, excelente deputado, né, que já esteve aqui também, um deputado que é muito vinculado à pauta armamentista, mas, na verdade, não é uma pauta armamentista, as pessoas precisam entender, né? Essa é uma pauta da liberdade, sobretudo. Se você não tem liberdade para defender sua própria vida, né, Pitório? Você vai ter liberdade para quê, né? O Dácio, e o Polon tá na mira do Hugo Mota, hein? Tá na mira do Hugo Mota. Tá na mira do Hugo Mota, assim como tantos outros. Pitório, se você fizer uma reflexão assim, um pouco mais alongada dessa história, você vai ver que todos que participaram de algum modo daquela disputa em 2019 que afastou o Renan Calheiros, tiveram um azar, né? Carla Zambelli, o próprio Marcos Duval, pessoa que eu não me dou muito bem, que eu discordo de muitas das suas ações, mas ele foi um dos que foi lá e falou na frente do Renan Calheiros que não iria apoiá-lo, que iria trabalhar para derrotá-lo de forma frontal ali, né? Todos. Inclusive, depois daquela derrota que o Renan Calheiros teve lá em 2019, a gente viu quem coordenou por trás ali, né, aquela CPI da Covid. Portanto, todos que possam colocar algum prejuízo ao sistema, Marcos Polon, Eduardo Bolsonaro, a própria Carla, que já está na Itália hoje presa, Marcel Van Hatten, Gustavo Gayer, todos esses correm risco imediato, porque, obviamente, o sistema não vai permitir que eles continuem atuando. E é por isso que agora, nesse momento, a gente não pode ficar, como disse o Polon, conservando os nossos mandatos. O Polon fala, tem muito conservador que só conserva o seu mandato, né? Não, agora é linha de frente. A mesma coragem que o Pittoli teve, assumir os riscos que assumiu, para poder defender a verdade, está aqui com a Auriverde ainda no ar, a mesma coragem que o Alan dos Santos teve
para poder enfrentar todo o sistema, ter que ficar longe da sua família, enfim, o mesmo sacrifício que cada um está fazendo, todos devemos fazer. Portanto, você que é o eleitor, você que é o espectador, fique de olho se a pessoa é conservadora no sentido de querer conservar o seu cargo ou se ela é conservadora no sentido de querer conservar a nossa nação livre dos comunistas. Muito bom, Dácio. Conservador do mandato, né? A gente precisa se livrar desse aí, né? Dácio, tem um parceiro teu de jornada, que é vereador aqui em Bauru, tem uma pergunta para ti. O nome dele é Eduardo Burgo. Borgão, Dácio Bracarense na tua escuta. Olá, Dácio. Boa tarde. Prazer falar contigo. Dácio, só uma observação. O que acontece? Eu fui reeleito agora nesse mandato. Nós aprovamos um título de cidadão bauruense ao presidente Bolsonaro, né? Teve uma votação boa, expressiva aqui. Mas no primeiro mandato eu fiz a propositura desse projeto, né? E não consegui aprovar. E o que eu aprendi ali no parlamento? A esquerda e parte da imprensa aqui usou esse fato para atacar o presidente. Olha, o município não aprovou o título de cidadão bauruense ao presidente. Trazendo nessa questão, eu não lembro do regimento interno de ter o projeto o expediente de persona não grata, né? Mas nós temos uma moção de repúdio. E aí eu venho trabalhando nesse sentido e minha intervenção aqui, nesse fato, é fazer uma sugestão às outras câmaras, que é o que eu vou fazer aqui em Bauru. Existe um dossiê Moraes, né? Existe um link, um site na internet, onde vários apontamentos de desrespeito a legislações, enfim, são dezenas e dezenas ali de ataques do violador de direitos humanos, né? Do Alexandre de Moraes. Então eu vou amparar esses fatos expostos no dossiê Moraes à moção de repúdio, né, ao Alexandre de Moraes. Então é uma sugestão que eu faço aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns à Câmara Municipal, né, aos vereadores, demais vereadores que aprovaram esse título, né, de persona não grata, mas é mais uma observação, Pitoli, para colocar quem quiser amparar, né, nesse projeto pelo Brasil, esse dossiê Moraes, onde ali um grupo de advogados se juntaram e indicam ali diversos apontamentos eles fazem em relação às ofensas aos direitos humanos do Alexandre de Moraes. Uma obra do professor Rodrigo Marcial, que é vereador, também vereador, né? A importância dos vereadores de Curitiba, capital paranaense, né, Dácio? Perfeitamente. Eu fiz um encaminhamento ao Rodrigo, até ao vivo também, no Bradock Show que a Auriverde transmite, falando que ele poderia deixar ali um espaço para que outros vereadores pudessem enviar documentos dessas moções, né? É claro que cada município tem um expediente, um chama moção de repúdio, outro chama moção de reprovação e por aí vai, e você ali no conteúdo coloca persona não grata. Agora, só uma questão importante, essa documentação, como ela vai ser feita, ela não é a coisa mais importante. O importante é que a gente faça a documentação. Se a gente tiver, por exemplo, lá no dossiê Moraes, esse espaço para que isso tudo seja aglutinado e eventualmente apresentado nas agências que tratam de direitos humanos, né, num Tribunal Penal Internacional, entre outros, isso tudo é importante. Não só isso também. Isso pode colaborar com as defesas daqueles que, nesse momento, estão sendo perseguidos pelo regime, pelo sistema. Infelizmente, a gente tem pouca documentação da ditadura brasileira. Das ditaduras da América Latina, Pitoli, a ditadura brasileira hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das mais perigosas, uma das mais persecutórias, porque alguns regimes já estabilizaram e a resistência, obviamente, já foi toda calada, toda ceifada, e já avançaram num processo que começa a acontecer aqui de uma forma muito inteligente. Eu agradeço aqui a audiência da Auriverde para poder relatar como funciona. Em Cuba não tem preso político. Não sei se as pessoas sabem disso. Todos os presos, todos os dissidentes em Cuba são acusados de crimes domésticos. Uma estratégia que eles usam, inclusive, é o crime contra menor. Eu não sei se você sabe, alguns senadores, assim como o próprio Oswaldo Eustáquio, foi acusado de corrupção de menor
Sabe qual foi a corrupção do menor? O fato da filha dele ter se manifestado na internet. Acontece que quando um estrangeiro escuta dizer que tem alguém acusado de corrupção de menor, ele automaticamente reprova aquela pessoa. Então, a estratégia, por exemplo, do governo cubano é você acusar a pessoa por um crime comum. Normalmente, existe aqui no Brasil, assim como em outros países, aquela ação penal incondicionada, onde independe da denúncia da vítima. Então, a gente concordou com essa construção, mas eles sabiam o que estavam fazendo. Então, o que isso significa? Independente da criança ou da esposa ou de qualquer pessoa denunciar, o Ministério Público denuncia. Então, muitos presos políticos em Cuba, você vai conversar com a família deles, eles dizem, não, ele não agrediu ninguém. Ele nunca agrediu ninguém aqui. Mas teve uma denúncia anônima, aí a gente começa a entender algumas coisas. Precisamos ter a denúncia anônima porque é perigoso realmente, tem narcotráfico, tem ideia, beleza. Teve uma denúncia anônima, aí o Ministério Público pediu a prisão cautelar e o governo cumpriu, o governo da Justiça, né, cumpriu a prisão cautelar. E é assim que eles fazem. E agora, Vitória, eles já começaram a fazer esse processo aqui no Brasil. Você pode reparar que a Carla Zambelli... Eu ia falar da Carla, Darcy. Eu ia falar da Carla, exatamente. A Carla Zambelli está sendo acusada de crime comum. E mais ainda, vocês que são políticos, atenção, ontem me ligaram pedindo para eu comprar leite. Falaram, faz um Pix aí para comprar um leite. Eu falei, amigo, eu não faço Pix para ninguém. Ele falou assim, não, mas me ajuda aqui. Eu falei, meu amigo, eu não faço Pix para ninguém, porque amanhã você pode apresentar esse Pix e dizer que eu te contratei para invadir um sistema e quem está na cadeia sou eu. Então, temos que estar muito atentos, porque a estratégia que eles estão utilizando para poder colocar os dissidentes na cadeia é a mesma estratégia que já foi utilizada em Cuba, foi utilizada na Venezuela e tantos outros lugares. Não podemos falhar nisso, precisamos estar muito atentos e ler e conhecer a história do movimento revolucionário, Pittoli.